Olá, caracolados! Mais uma vez estou aqui com vocês, eu, Disney Ra, para falar um pouco mais sobre doenças e medicações, assuntos relacionados ao tema de saúde. Hoje, falando sobre artrite idiopática juvenil, falo a vocês a respeito desse breve estudo pessoal dessa doença. Bem, definição da artrite idiopática juvenil nada mais é que uma doença reumática crônica comum entre pacientes menores de 16 anos de idade. Representa um grupo heterogêneo de artropatias, pois nós vamos ver que existem vários subtipos. Não se pode atribuir outra causa para então poder se diagnosticá-la, porque geralmente o diagnóstico dela também é por exclusão, como nós vamos ver mais adiante. Outras doenças que são diagnósticos diferenciais podem simular alguns de seus sintomas, daí porque são citados doença de Lyme, artrite séptica ou mesmo forma reativa de artrite. Essa nomenclatura artrite idiopática juvenil nada mais é que um compilado de duas outras classificações de doenças que até em 1995 eram distintas, que era a artrite crônica juvenil e a artrite reumatoide juvenil. Agora ambas são classificadas sobre a mesma terminologia, a artrite idiopática juvenil. A artrite idiopática juvenil, como foi falado na definição, acomete crianças ou adolescentes até 16 anos de idade. A partir dessa idade, a classificação muda, passa a ser chamada, por exemplo, de artrite reumatoide, no caso em adultos, Mas o que há de semelhante entre elas? Praticamente o processo fisiopatológico, a exemplo da formação do pânus, que é essa estrutura na qual o tecido sinovial é acometido por um processo inflamatório que se adere à cartilagem, tanto intraarticular como também nas suas estruturas periósseas, causando dano e erosão e deformidade na articulação. A classificação internacional, portanto, traz 7 subtipos: a artrite idiopática juvenil oligoarticular, que pode ser subdividida em persistente e estendida, poliarticular, que também é subdividida em fator reumatoide negativo e positivo, a artrite idiopática juvenil relacionada a entesites, psoriática, sistêmica e indiferenciada. A etiologia ainda é desconhecida, mas algumas causas e fatores e agentes podem ser suspeitados e demandam mais investigação a respeito. No entanto, são fortes candidatos. A exemplo dos agentes infecciosos, temos o parvovírus, o Epstein-Barr, vírus da rubéola, micoplasma, bactéria entérica, clamidofila, pneumoniae, clamídia, influenza e infecções streptocócicas. Entre os fatores genéticos e epigenéticos, temos alguns mecanismos imunológicos, mas principalmente antígenos leucocitários humanos específicos de alguns subtipos de artrite idiopática juvenil que nós vamos ver mais adiante. Entre os fatores ambientais, o uso de antibiótico, aleitamento materno, tabagismo, exposição à vitamina D, também associados a essas predisposições genéticas, tendem a suspeita de desencadearem as doenças. Entre os alelos dos antígenos leucocitários humanos que mais se destacam é o DRB, e em especial o B27, que é o relacionado a entesites, ao subtipo de artrite relacionado a entesite. A epidemiologia se concentra em crianças ou adolescentes abaixo de 16 anos, mas em especial as afro-americanas tendem a manifestar uma artrite idiopática juvenil do subtipo poliarticular e as caucasianas do tipo oligoarticular. A faixa etária, como já reiterado, são crianças menores de 6 anos, havendo alguns picos na faixa etária a partir de depender do subtipo de artrite idiopática juvenil, podendo haver uma predominância tanto do sexo masculino ou do sexo feminino, mas em geral os mais acometidos são o sexo feminino, mas também pode haver do sexo masculino serem preponderantes, como mostrado aí. A artrite relacionada a entesites prepondera o sexo masculino, e no caso de artrite sistêmica, não há predominância entre os sexos, ou seja, tem a mesma epidemiologia, mesma incidência. A fisiopatologia tem a ver com a perda da autotolerância imunológica, havendo um descontrole da resposta imunológica adaptativa e também a inata, especialmente as células T CD4 acabam adquirindo
uma autorreatividade que também contribuem para que as células B acabem por ter essa mesma reação de autorreatividade. Ambas, com esse tipo de funcionamento, acabam produzindo alterações e lesões à articulação, especialmente com a produção de autoanticorpos, a saber, os anticorpos antinucleares, o próprio fator reumatoide, anticorpos contra peptídeos citrulinados cíclicos, é conhecido como anti-CCP, dentre outros, né? Esse desbalanço das células regulatórias tem muito a ver com a resposta TH17, onde são secretados interleucina 17, os principais fatores desta desregulação. E essa liberação de interleucina 17, além do próprio fator de necrose tumoral, TNF, são, na verdade, indutores de citocinas pró-inflamatórias, metaloproteinases, que vão causar danos a articulações. E além disso, outras citocinas pró-inflamatórias, como interleucina 1-beta, interleucina 6 e interleucina 18, ganham destaque por conta da ativação persistente da imunidade inata a partir de monócitos, macrófagos e neutrófilos. Os sinais e sintomas são alguns, né? Mas os principais deles são edema articular persistente, devido ao acúmulo e espessamento do líquido sinovial nas juntas ou articulações, a própria deformidade da articulação, que vai perder sua função e pode causar alguma deformidade, uma vez que não tratada no devido tempo, causa o alongamento dos ligamentos e tendões periarticulares, além das próprias ações enzimáticas, né, liberadas no sítio inflamatório, que causam alterações e lesão, tanto de natureza cartilaginosa, inclusive óssea, além da própria estrutura articular do líquido sinovial comprometidos. A desmineralização óssea articular é causada justamente pela ativação de osteoclastos devido ao processo inflamatório, e em geral a suspeita diagnóstica, portanto, recai naqueles pacientes, né, com a faixa etária adequada, menor do que igual a 16 anos, além das queixas, né, de dores ou problemas nas articulações de uma ou mais articulações, cujo início dos sintomas tem pelo menos aí de 6 semanas anteriores à consulta. Além dos sinais e sintomas referidos, em geral nós podemos observar outros sinais e sintomas, especialmente sinais a partir de exames de imagem, como sinovites, derrame articular, edema de tecidos mole, osteopenia, edema ou erosão óssea, distúrbios epifisários, distúrbio de crescimento, fusão fisial prematura e desigualdade dos membros inferiores. O diagnóstico, portanto, é um diagnóstico de exclusão, aliado à clínica e a exames. A idade, como bem reiterado, é igual ou abaixo de 16 anos. Queixas de artrite, pelo menos de uma ou mais articulações, é dos achados da anamnese. E o tempo do início dos sintomas também é bastante importante para identificação e caracterização dos diferentes subtipos de artrite idiopática juvenil, cujos sintomas tendem a se manifestar pelo menos 6 semanas. Dentre os exames laboratoriais, temos o hemograma completo, o VHS e PCR, que podem estar elevados, o FAN, que geralmente pode vir positivo, além de exames de imagem como raio-x, sonografia e a própria ressonância magnética, que vão justamente mostrar edema e erosão óssea. A tomografia também pode ser utilizada, mas o padrão ouro, segundo os artigos que eu li, é a ressonância magnética nuclear, uma vez que ela permite a visualização das juntas afetadas em diversos planos, né? Além do próprio contraste para a resolução de ossos e tecidos moles, sendo capaz de objetivar uma imagem de um edema, inclusive na medula óssea. Além deste, o fator reumatoide e principalmente o teste do antígeno leucocitário humano B27, especialmente para um determinado subtipo, que é o subtipo relacionado à entesite. Outros exames podem também ser solicitados, a exemplo da ferritina, transaminases, dentre outros, a depender do órgão ou dos órgãos afetados, pois existe um subtipo de artrite idiopática juvenil, a exemplo da sistêmica, que acomete alguns órgãos, causando espleno e hepatomegalia, linfadenopatias, dentre outras alterações ou complicações, como a própria uveíte, e alguns outros subtipos que nós vamos ver. Então, dessa forma, outros exames podem ser também solicitados a depender do quadro que se apresenta o paciente.
Então, o primeiro subtipo é a oligoartrite. A oligoartrite ela afeta de 1 a 4 juntas durante os primeiros 6 meses da doença. Ela pode ser subdividida em persistente e estendida. A diferença entre as duas é que a persistente, essas de 1 a 4 juntas, elas acabam, apesar eventualmente de um inicial tratamento, persistindo por mais de 6 meses. E as estendidas é quando, ao ultrapassar esses 6 meses, novas juntas são acometidas num processo inicial de oligoartrite de 1 a 4 juntas. Depois de 6 meses acabam aparecendo mais juntas afetadas, daí o nome estendida, no sentido que a doença vai se estendendo para outras juntas. Acomete mais o sexo feminino, com pico entre os 2 a 3 anos de idade. Dentre as articulações mais afetadas se encontram o joelho, tornozelo, punhos e cotovelos, que estão associados justamente ao edema, calor e dor no local, que ao exame físico é perceptível. Não há manifestações sistêmicas, ao contrário de um outro subtipo, chamado de subtipo de AIJ sistêmico, com exceção da complicação uveíte, na qual vai vir associado a um teste de FAM positivo. Os achados laboratoriais e clínicos, portanto, é o próprio FAM positivo, o VHS normal levemente aumentado, o próprio aparecimento de uveíte, além de anormalidade e deformidades na articulação temporomandibular do paciente. Discrepância no comprimento das pernas também pode ocorrer, além da queixa de baixa estatura. O próximo subtipo é a poliartrite. A poliartrite é subdividida em fator reumatoide positivo ou negativo, a depender da presença ou não do IgM no teste de fator reumatoide. Afeta, diferentemente da oligoartrite, 5 ou mais juntas durante os primeiros 6 meses da doença e são mais frequentemente acometendo mulheres, a exemplo da oligoartrite, mas com picos um pouco maior, de 2 a 5 anos, e havendo um segundo pico de 10 a 14 anos. O comprometimento articular nesses casos desse subtipo é simétrico, uma coisa que chama bastante atenção, e também acomete joelhos, punhos e tornozelos, mas pode também acometer mãos, juntas dos pés, mãos, cotovelos e quadris. Os achados laboratoriais e clínicos se concentram em um FAM positivo, VHS elevado, hipergama-globulinemia, a própria anemia, fator reumatoide positivo, o qual deve ser feito no intervalo de 3 meses, pelo menos 2 para ajudar no diagnóstico da doença, erosões ósseas, destruição articular, principalmente dos punhos e quadris, osteopenia e osteoporose, deformidades também da articulação temporomandibular, além da própria complicação uveíte, que também pode estar presente. No subtipo sistêmica, também chamado de doença de Still, nós vamos ter, o que vai chamar mais atenção é uma febre alta, pelo menos aí por 2 semanas, de modo quase que diário e intermitente. Vai também aparecer uma outra característica diferente dos outros 2 subtipos, que é uma erupção cutânea, efêmera, geralmente macular e com coloração rosa-salmão. Locais que podem aparecer com mais frequência são as axilas ao redor da cintura. Pode ainda se manifestar como um fenômeno de cobra. Acompanha ainda linfadenopatias, hepatomegalia, esplenomegalia e ulcerosites. Daí a necessidade de outros exames mais específicos, como nós falamos no slide de laboratórios. Articulações mais acometidas são os pulsos, joelhos e tornozelos. No entanto, uma coisa que pode também chamar atenção na sistêmica é a micrognatia, que é o tamanho reduzido do queixo pelo acometimento da articulação temporomandibular, além da própria fusão da coluna cervical, também devido ao acometimento no pescoço. Os achados laboratoriais e clínicos de destaque é a própria leucocitose, o VHS e PCR elevados, a hiperferritinemia, transaminases elevadas, hiporalbuminemia, a anemia e a síndrome de ativação de macrófagos, devido à excessiva ativação do sistema imune inato, que inclusive pode caracterizar um quadro de coagulação intravascular disseminada. Outros 2 subtipos, pouco mais simples de diagnosticar, é o subtipo psoriática, que vai ser diagnosticado com a presença de alguma manifestação de psoríase no paciente, ou pelo menos 2 outras manifestações, podendo ser dactilites, que é aquele dedo salsicha inchado, tanto da mão como dos pés,
corrosão ungueal ou licose, ou mesmo pitting ungueal, aquelas manifestações nas unhas, né? O histórico de psoríase em algum parente de primeiro grau também pode contar como critério para o diagnóstico. Acomete mais a junta dos punhos, mãos e pés. Crianças mais velhas ou adolescentes têm afetados a coluna vertebral ou sacroiliaca, neste caso não havendo prevalência de quaisquer dos sexos. Basta a questão da faixa etária, crianças um pouco mais velhas. Crianças mais jovens, menores, por exemplo, 5 anos, já têm uma predominância do sexo feminino e vão ter um FAM positivo. No subtipo relacionado à antesite, o principal teste para diagnóstico é o antígeno leucocitário humano, B27. No entanto, a presença de antesite ou mesmo de algum outro critério, a exemplo de duas articulações sacroiliacas ou mesmo dor lombosacral inflamatória, também ajuda no diagnóstico. O início da doença geralmente se dá a partir de 6 anos nos homens, preferencialmente com predominância do sexo masculino, mas pode se manifestar também como decorrente de alguma outra doença, como uma complicação, exemplo das doenças espondiloartrite e a uveíte anterior aguda. Também a existência de histórico de parente primeiro grau com uveíte aguda anterior, no caso especificamente, pode também ser critério para o diagnóstico da AIJ subtipo relacionado à entesite. O último subtipo de artrite idiopática juvenil é a artrite indiferenciada, né? No caso, é justamente aquela em que os critérios dos exames físicos, anamnese, enfim, os dados clínicos e laboratoriais ou de imagem não atendem a apenas um subtipo em especial ou não atendem a nenhum. Daí porque o diagnóstico se dá com o não atendimento aos critérios de nenhum subtipo ou o atendimento de 2 ou mais subtipos, o que a princípio descaracteriza um subtipo em específico. A classificação, desculpe, se encontra aí nesse pequeno quadro, uma fonte que eu retirei de um dos artigos que eu li, está em inglês, mas ajuda a rever, né, de forma resumida tudo que nós falamos. O tratamento, portanto, da artrite idiopática juvenil começa preferencialmente como monoterapia a partir de anti-inflamatórios, esteroidais ou não esteroidais, não sendo suficiente ou eficazes o bastante para remissão da doença e alívio dos sintomas. Tenta-se então glicocorticoides, pode ser endovenosos, orais, inclusive intraarticulares, literalmente com a punção, né, no local do edema, para se alcançar ali, para se inocular ali o corticoide dentro do espaço da articulação. Se também isso não for suficiente, aí passa-se para agentes mais fortes, agressivos, né? Fármacos que realmente vão tentar modular ou conter o processo inflamatório e a resposta inflamatória exacerbada. A exemplo de drogas antirreumáticas modificadoras de doença, como o metotrexato, e aqui vale um destaque: o metotrexato não deve ser associado a sua administração com anti-inflamatórios paralelamente. Agentes biológicos, por exemplo, anti-TNF-alfa e anti-interleucina 1 e 6 também podem ser utilizados. Imunomoduladores como azatioprina e ciclosporina também podem ser utilizados. Agora, a fisioterapia, ela pode vir a ser necessária, especialmente quando há deformidades, quando o tratamento, a janela terapêutica não é alcançado. Cirurgias eventualmente corretivas também podem ser colocadas como necessárias ao tratamento, além de acompanhamento nutricional e psicológico por conta realmente da perda da função ou mesmo deformidades causadas pela artrite idiopática juvenil ainda no período de desenvolvimento da criança. O prognóstico, portanto, depende do tratamento dos estágios iniciais da doença, isto é, na adequada, né, aplicação da terapêutica dentro da janela, considerada janela terapêutica, e muitos diagnósticos diferenciais podem ser suscitados. No entanto, o foco é realmente no diagnóstico, que deve ser feito como diagnóstico de exclusão. Quando não se consegue diagnosticar outras doenças, deve-se então se voltar a uma possível doença de cunho reumatológico. Essas são minhas referências. Espero que todos
que assistam esse vídeo tenham gostado. E se gostaram, por favor, deixe seu like e por que não, se inscreva no canal. E aí, para quem quiser e puder ajudar com o canal, acompanhe as lives lá no Twitch. Se você quiser fazer uma doação, ó, só escolher o sobre aqui e clicar aqui no meu amiguinho, o donation aqui, do caracolzinho. Você vai estar contribuindo com o canal, com o valor que você quiser. A exemplo também do YouTube, esse linkzinho aqui no seu canto direito, olha só. Você também pode ajudar com o canal. Pô, dá essa força aí. Estamos sempre ali tentando buscar a excelência, trazendo material de qualidade aqui para vocês no canal, beleza? Um abraço a todos aí.